Fala, meus queridos, é muito bom ver que vocês chegaram aqui até a nossa segunda aula do nosso itinerário formativo Partiu Facu. É muito bom ver que vocês estão buscando preparação para fazer aí a prova do Enem e as provas também dos vestibulares que vocês irão prestar. Bom, nessa aula a gente vai falar de um conteúdo muito interessante e que é bastante cobrado aí nas provas de vestibulares em geral, tá? Nós iremos trabalhar hoje com progressão aritmética. É um conteúdo bastante simples, porém, quando os elaboradores fazem uma questão abordando essa temática, eles costumam trazer uma imagem de difícil, porque o conteúdo em si é muito fácil. Então, tem que trazer ali uma ideia de que vai ser difícil para deixar você nervoso. Porém, depois de assistir aqui às nossas aulas, você não vai ficar nervoso, não vai ter medo de errar e é só partir para o abraço depois que tirar o resultado, correto? Bom, vamos começar então resolvendo uma questão bastante interessante que fala de números pentagonais. Vamos lá? Bom, pessoal, números pentagonais e progressão aritmética. O que é que isso tem a ver? Logo a gente vai observar qual que é a relação que existe aí entre eles. Bom, observem o nosso item, olhem com atenção e percebam que nós temos aqui duas maneiras de se resolver essa questão. A primeira delas é para aquele aluno que estudou bastante, memorizou muitas fórmulas e está afiado para resolver esse tipo de questão. É bem simples, lembrando que é muito simples. Bom, se você estudou bastante, está levando a sério e está preparado, bom, nesse caso, você conhece então a fórmula dos números pentagonais. A partir dessa fórmula, a gente consegue calcular o número pentagonal que a gente quiser. Se nós quisermos calcular o 10º número pentagonal, o 1000º número, independente. A gente consegue fazer isso diretamente. Mas se você, na hora, até sabe, mas ficou nervoso, deu um branco, não se recorda, você vai ficar nervoso? Não. É só sentar, tranquilizar, porque tem outro caminho a se seguir também, tá bom? Eu vou ensinar, vou mostrar, na verdade, para vocês esses dois caminhos para que chegar lá na hora você não fique nervoso. Ou então pode escolher também para que você possa escolher lá qual que é o caminho mais fácil para você. Lembra da fórmula? Aplica ela e utiliza. Não lembra? Vai utilizar progressão aritmética, tá bom? Vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, pessoal, para você que já memorizou essa fórmula, que é a fórmula dos números pentagonais, é bem simples. É só chegar lá e fazer isso daqui, tá? O número pentagonal que está na 8ª posição é calculado por... Eu vou colocar a fórmula geral, tá, pessoal? Porque aí vocês já podem anotar. A gente chama de PN, é o número pentagonal que está na posição N. Esse N pode ser qualquer posição. Posição 1, 2, 3, 10, 1000, 1 milhão, tá? Então, a gente lê da seguinte maneira. O número pentagonal que está na posição N é calculado por N vezes 3N menos 1. Tudo isso dividido por 2. Bom, se eu quero saber, então, qual que é o 8º número pentagonal, que é o que a questão solicita para a gente vai ter, então, P de 8, que é igual a 8 vezes... 3 vezes 8 menos 1, tudo isso sobre 2. Fazendo os nossos cálculos, a gente vai encontrar P de 8 igual a 92. Ah, pessoal, e sobre o enunciado, eu não fiz a leitura, porque esse enunciado ele é mais informativo, é mais para trazer um contexto sobre o número, tá? Então, se a gente for direto aqui ao que a questão solicita, a gente até ganha tempo. O 8º número pentagonal é isso que a gente precisa. Bom, para você que já memorizou a fórmula, se chegar lá na hora e encontrar uma questão desse tipo, é só aplicar. Viram aí que é bem rápido, é bem tranquilo. O que pode ser difícil aqui são os cálculos, mas isso é fácil também, né? 3 vezes 8, 24, menos 1 dá 27, depois multiplica por 8, que vai dar 184, dividiu por 2,
92, tá bom? Não tem nenhum segredo. Agora, imagine que você até estudou muito, até passou por essa fórmula, mas não memorizou, ou se memorizou na hora do nervoso lá, esqueceu. Como é que faz agora? Nesse caso, a gente vai observar o que a questão dá para a gente de argumento. Notem que o elaborador dessa questão apresentou 6 números pentagonais, e isso não aconteceu à toa. Tá, pessoal? Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo o seguinte, olha, se você não lembra da fórmula, dá para utilizar essas informações aqui para resolver a questão. Você não vai ficar sem resolver ela. E esse outro método também é muito simples. Só que aí a gente vai por outro caminho, que é o caminho da progressão aritmética. Vamos lá? Bom, o segundo caminho, pessoal, diz o seguinte, ó. Bom, vamos lá. O que a gente vai observar? O item solicita para a gente qual que é o oitavo número pentagonal. E para calcular esse oitavo número pentagonal, a gente pode utilizar como padrão essas figuras. Ou seja, a gente já conhece 6 dessas figuras, tá? A gente pode então calcular a 7ª e a 8ª figura. Porque aí a gente consegue dizer qual é o oitavo número pentagonal. O que a gente vai fazer, então, para tentar estabelecer um padrão? Notem que se a gente for olhar para as quantidades de pontinhos, a gente não identifica nenhum padrão, correto? Ó, 1, 5, 12, 22, 35, 51. Parece que é algo aleatório, mas não é. Vamos observar, então, as diferenças de pontinhos de uma figura para a outra. Notem que da primeira para a segunda, nós temos um aumento de 4 pontinhos. Da segunda para a terceira, 7. Da terceira para a quarta, 10. Da quarta para a quinta, nós temos 13. E da quinta para a sexta, nós vamos ter 16. Opa! Agora, pessoal, vamos organizar aqui essas diferenças e ver se a gente identifica algum padrão. Ó, 4, opa, mais não, né? Apagar aqui, é só para listar essas diferenças, ok? 4, 7, 10, 13, 16. Ó, observa aqui comigo. Notem que de um número para o outro, nós temos sempre um aumento de 3 unidades. Tá? Ó, 3, 3, 3. Encontramos, então, o padrão que a gente queria. E é um padrão de PA, ok? O que a gente pode observar? Que da sexta para a sétima figura, a gente vai ter uma diferença de 19 pontinhos. Ou seja, a sétima figura teria um total de... Perdão, teria não. Tem um total de 70 pontinhos, tá? Bom, aqui fica então, ó, 16 mais 3, 19, ok? É isso. Bom, da sétima para a oitava figura, vai aumentar aqui nas diferenças, ó, mais 3 unidades. Opa. 19 mais 3, 22. Bom, se aqui eu tenho 70 pontinhos, a próxima figura vai ter 70 mais 22. 92. Opa! De fato, os gabaritos conferem, né? Apareceu aqui, tá, pessoal, nosso gabarito. Opa, bora lá. Ó, nosso gabarito tá aqui, ó. 92 pontinhos. Então, pessoal, eu quero que vocês observem o seguinte. É interessante a gente conhecer as fórmulas? Porque utilizando a fórmula, a gente resolve a questão na metade do tempo que a gente deveria resolver. Mas se não conhece também, dá para resolver de outro jeito e a gente fez aqui. É muito tranquilo, não tem segredo nenhum, tá bom? É só prestar atenção direitinho lá e tentar extrair de algum modo. Ah, tenta de um jeito, não deu certo, tenta de outro e assim vai. Em algum momento você estabelece algum padrão. Mas é bom que se tenha
pelo menos uma ideia de qual caminho você quer seguir. Nesse caso aqui, a gente utilizou progressão aritmética. Utilizou progressão aritmética porque a gente sabe que existe um aumento de pontinhos de uma figura para outra. Quando a gente fala em aumento, né, geralmente a gente está falando aí de multiplicação, de soma, alguma coisa. E quando envolvem muitas somas consecutivas ou muitas multiplicações, em geral a gente está falando de progressões. Ok? Bom, vamos agora para o nosso segundo item. Então, pessoal, ó, esse daqui a gente precisa fazer uma leitura mais detalhada, porque traz um pouco mais de informações para a gente, tá? Então a gente precisa organizar isso direitinho. Eu vou pedir para vocês darem uma lida aí rapidinho, depois eu faço a leitura com vocês, para que a gente possa fazer a resolução bem tranquila, tá? Então, pessoal, ó, é o seguinte, vamos fazer aqui a leitura e identificar como é que a gente faz a resolução. O triângulo da figura é denominado triângulo mágico. Nos círculos, escrevem-se os números de 1 a 6, sem repetição, com um número em cada círculo. O objetivo é distribuir os números de forma que as somas dos números em cada lado do triângulo sejam iguais. Considere que os números colocados nos vértices do triângulo estejam em progressão aritmética de razão igual a 2. Nas condições propostas, quais as possíveis soluções para as somas dos números que formam os lados do triângulo? E aqui, pessoal, nós temos algumas alternativas, tá? Bom, notem que a questão trouxe uma informação muito interessante para a gente. Os números que estão nos vértices estão em progressão aritmética de razão igual a 2. Ou seja, se no primeiro vértice eu colocar 1, no segundo vértice eu tenho que colocar 3. E no terceiro vértice eu tenho que colocar o 5. Vai restar para mim também outros 3 números que também estão em progressão aritmética. Quais são eles? O 2, o 4 e o 6, tá? E aí a gente pode fazer 2 trabalhos. Primeiro a gente coloca nos vértices 1, 3 e 5 e depois verifica qual é a solução possível e inverte. A gente coloca nos vértices 2, 4 e 6 e verifica também as soluções possíveis e vai dar a resposta para a gente. Aí a gente vai lá no nosso gabarito, marca e é só sucesso, correto? Bom, vamos verificar então qual é o gabarito dessa questão. Bom, começando aqui, pessoal, com 1, 3 e 5. Agora observem comigo. Sobrou então o 2, o 4 e o 6 para a gente organizar. Pessoal, observem aqui comigo que se eu colocar o 4 ou o 6 aqui, essa soma aqui será maior que essa soma e que essa soma também. Então, a gente já perde a nossa igualdade aí entre os lados, tá? A soma dos números que estão nos lados tem que ser sempre igual, tem que ser sempre a mesma. Se a gente colocar o 4 ou o 6 aqui entre o 3 e o 5, a gente já perde essa característica. Então, a gente já sabe que nesse meio aqui... Opa, apagar aqui, ó. A gente já sabe que nesse meio aqui só cabe o número 2, correto? Ó, então, apaguei aqui o 5, né? Aqui só cabe o número 2, correto? Bom, vamos ver a soma então. Perdão, 3 mais 2 mais 5 dá 10. Bom, aqui eu tenho 1 mais 3 dá 4. Para 10 falta o 6. Será que se eu colocar o 4 desse outro lado aqui vai dar 10 também? Vai dar 10, né, pessoal? Ó, 1 mais 4, 5, mais 5, 10. Então, a gente já tem uma solução
onde o resultado é 10. Vamos ver se a gente precisa fazer o restante. Ó, aqui vai dar 10, correto? Aqui vai dar 10. E aqui também 10, ó. Vamos eliminar, então, as questões, as alternativas que não apresentam essa solução. Ó, há somente uma solução possível e as somas em cada um dos lados é igual a 7? Não, é igual a 10. Há somente uma solução possível e as somas e as somas em cada lado é igual a 9? Errado. Há somente duas soluções, uma em que as somas em cada um dos lados do triângulo é igual a 7 e a outra é igual a 9. Errado. Não apresentou nenhuma soma igual a 10 aqui, então está errado. Bom, há somente duas somas possíveis, uma em que as somas em cada um dos lados é igual a 9 e a outra é igual a 12. Errado também, pessoal, porque nenhum apresentou 10. Restou para a gente, então, a alternativa E, que a gente já sabe que é o correto. Por quê? Foi a única que apresentou uma solução onde a soma dos lados lá é igual a 10. Então, a gente já resolveu a nossa questão aqui, por eliminação. Tranquilo? Não precisou nem testar o segundo caso. Ó, vou só conferir com vocês aqui. E se fosse o 2, o 4 e o 6? Nesse meio aqui só caberia o 1, né, pessoal? Se a gente colocasse o 3 ou o 5, passaria. Nesse outro aqui, a gente vai colocar, ó, o 5. Dá 11, ó. 4 mais 1, 5, mais 6, 11. 2 mais 5, 7, mais 4, 11. Restou pra gente, então, aqui, ó, o 3. 2 mais 3, 5, mais 6, 11. Correto? Tá? Então, de fato, o nosso gabarito é esse daqui, tá bom? Bom, pessoal, essa metodologia aí de eliminar alternativas, ela é muito boa porque muitas vezes a gente está lá com muita informação nas alternativas e aí o que que a gente faz? Não consegui desenvolver mais nada ali no cálculo, não consegui, minha mente travou de um jeito, mas eu já tenho alguma informação sobre a resposta. O que que eu faço? Eu vou lá nas alternativas e elimino aquelas que não podem ser a resposta correta. Muitas vezes a gente consegue eliminar 2 até 3 alternativas, restando para a gente ali, de geral, 2, 3 alternativas para a gente chutar. É bom chutar? Não é. É o certo chutar? Não é. Mas pode acontecer. E se acontecer com você, esse método de eliminar aí te ajuda bastante, porque você teria 20% de chance para acertar. Se você eliminar alternativas, você pode pular para até 50% de chance de acertar. É garantido que você vai acertar? Não é. Mas você já tem, mas você já tem uma chance maior, ok? Então isso é muito bom para a gente. Viram aí que eliminando alternativas, a gente já foi diretamente ao gabarito? Pronto, ganhou tempo na questão, beleza? Vamos aí para o nosso próximo item. Bom, terceira questão. Eu vou deixar vocês darem uma lida aí de novo. E aí eu vou fazer a resolução com vocês. Bom, pessoal, ó, é o seguinte. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo 8.000 por poste colocado,
o maior valor que poderá ser gasto, que poderá gastar com a colocação desses postes é. Essa daqui, pessoal, também é muito tranquilinha de se fazer. Por quê? Ó, a gente tem que observar o seguinte, durante o enunciado, a questão traz para a gente uma informação muito interessante. Os postes serão colocados sempre com 20 metros de distância de um para o outro. E aí o que a gente vai considerar? A distância de cada novo poste até a praça. Bom, a distância do primeiro poste até a praça é de 80 metros. O próximo poste será colocado 20 metros de distância do primeiro, ou seja, ele estará a 100 metros de distância da praça. E assim sucessivamente, até que a gente alcance 1.380 metros de distância desse último poste até a praça, ok? Bom, sabendo que nós temos aí uma variação constante entre os postes, a gente recai sobre progressão aritmética. Exatamente. Vamos ver como é que a gente resolve essa? Essa daqui é mais simples do que todas. Ó, é uma questão que traz muita informação, parece que é difícil, mas ela é muito simples. Pessoal, o que a gente precisa identificar aqui é a quantidade de postes que serão colocados, concorda? Por que a gente precisa dessa quantidade? Ó, se a prefeitura pode gastar no máximo R$8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Bom, para eu saber quanto a prefeitura vai gastar no máximo com o total de postes, eu preciso saber qual é a quantidade. Então é em cima disso que a gente vai trabalhar. Bom, o que a gente vai utilizar então? Pessoal, nessa questão aqui não dá para a gente ficar contando poste por poste para saber quantos serão, porque a gente vai perder muito tempo, tá bom? Então a gente tem que ser esperto aqui. O que a gente vai fazer? Existe uma forma, que é chamada a forma do enésimo termo de uma PA, tá? A gente chama de AN. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, tá? Lembrando que nós estamos trabalhando com a distância, tá? Por quê? Já que os postes estarão a 20 metros de distância um do outro, a gente está trabalhando com distâncias, tá? Esse AN aqui vai ser a distância, ok? E o N, que vai ser a quantidade de postes, ok? Vamos lá, então. Ó, eu sei que o último poste estará a 1.380 metros de distância. Correto? Bom, sabendo disso, eu vou fazer isso daqui, ó, 1.380. Tem que ser igual. O primeiro poste está a 80 metros de distância. 80 mais o N eu não sei qual é, então fica N menos 1. E esse R aqui, pessoal, é a distância constante entre os postes. Qual é? 20, né? Sempre 20 metros de distância entre os postes. 20 metros, tá? Aí aqui agora é só fazer a manipulação básica. Jogo o 20 aqui para o... Perdão, eu jogo o 80 aqui para o outro lado, eu vou ficar com 1.300 igual a N menos 1 vezes 20. A gente vai obter então o seguinte, ó, que 1.300 é igual a 20N menos 20. A gente vai concluir então que 1.320 é igual a 20N. Vamos aqui para a próxima página. Ó, então a gente chegou lá aqui, 1.320 é igual a 20N. Bom, o 20 está multiplicando, correto? Ele vai para o outro lado, dividindo. Então a gente vai ter aqui, ó, N igual a 1.320 sobre 20. Ó, corta 0 com 0. 132 dividido por 2 resulta em
66, ou seja, são 66 postes, ok, pessoal? A gente vai ter 66 postes. Tranquilinho? Vamos lá, então. O que eu vou fazer agora? Se a prefeitura pode gastar no máximo R$8.000 por poste, tá aqui, ó. O que a gente vai fazer? Multiplicar 8.000 por 66, onde a gente vai encontrar, então, 528.000. Tá? Bom, chegamos aqui ao valor máximo que a prefeitura poderá gastar com essa colocação de postes. Pessoal, existe um outro método que dá para fazer? Existe, mas aí a gente precisa pensar um pouco mais, tá? Por que eu optei por utilizar, eu optei por utilizar essa fórmula aí do enésimo termo. Eu utilizei ela porque a gente trabalha bastante, desde sempre, desde o ensino fundamental, a gente está trabalhando com ela. Então já está memorizado, já está internalizado na gente e é muito mais fácil de se utilizar. Mas dá para utilizar outros meios, por exemplo. Se você considerasse que o primeiro poste está a 80 metros de distância e que o último poste está a 1.380 metros de distância da praça, era só fazer o seguinte: esquece esses 80 metros aí do primeiro poste até a praça, a gente teria então uma distância de 1.300 metros do primeiro poste até o último poste. E aí o que a gente ia fazer? Ia dividir por 20. Por quê? Dividindo por 20, a gente iria verificar quantas vezes de 20 metros a gente precisou dar esses espaçamentos. Fazendo isso, a gente iria encontrar 65, tá? 65 postes. Só que aí a gente teria que considerar também esse primeiro poste, porque quando a gente desconsiderou lá os 80 metros, desconsiderou ele também. E aí abre espaço para erro, porque você poderia achar que são somente 65 postes e esquecer desse primeiro aqui, tá bom? Então, utilizando essa fórmula, a gente já vai direto ao resultado, sem precisar ficar considerando muitas coisas, ok? Bom, chegamos ao nosso resultado. R$528.000 seria o máximo que poderia gastar com esses 66 postes, ok? Vamos ver se de fato é o gabarito. Vamos verificar então aqui. Tá aqui, ó. Realmente são R$528.000 o valor máximo que poderia ser gasto. Então, pessoal, ó, gostaria de agradecer e parabenizar também vocês por estarem procurando essa preparação. E mais uma vez, lembrem-se que o futuro começa com uma escolha e vocês já deram o primeiro passo. Depois, só partir para o abraço e colher os frutos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.